partir de agora, você está mais junto do que nunca com a gente. No top de 5 segundos, entra no ar a Live FJU. Compartilhe o link com seus amigos. 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Live FJU. Fala, galera da Força Jovem, hoje é sexta-feira, um dia antes do nosso encontro jovem. Amanhã a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é colocando o R na hora certa. Aliás, dá para você ver ali, né? Dá para ver aquele R ali atrás, aqui no cantinho aqui, ó. Depois eu vou falar sobre ele, vou pegar ele e vou te mostrar, tá bom? Agora, o que eu quero que você faça? Hoje nós vamos ter o nosso Momento Help, daqui a pouco eu vou contar com a participação do pastor Cadu, que é o responsável, o coordenador nacional do nosso projeto Help, ele vai estar aqui com a gente, e nós vamos ajudar você, jovem, que tem sofrido com depressão, com automutilação, você tem pensamentos de morte, e quem sabe não você, mas um amigo que você tem, um familiar que você tenha, seria bom que você mandasse um link para essas pessoas agora. Você conhece uma jovem que tem agido de uma forma estranha, né? Tá meio calada, aquele rapaz que não se comunica mais como se comunicava antes, sabe? Aquele jovem que você diz assim, olha, alguma coisa está errada com ele, alguma coisa está errada com ela. Você já tentou se abrir, já tentou falar, pedir para a pessoa se abrir, ela não quer falar, não quer esclarecer o que está acontecendo, está muito retraída, não tem problema. Manda só o link. Pega agora essa live, manda um linkzinho para ele, manda o link para ela e diz assim, olha, assiste aí. O que pode dar errado? Na verdade, a pior coisa é aquela pessoa não receber ou receber e desprezar. Mas se isso acontecer, a gente não está perdendo nada, não é verdade? Mas vai que essa pessoa recebe o link, assiste a nossa programação aqui, a nossa live, e de alguma forma nós podemos ajudá-la. É uma alma que você vai salvar. Aliás, uma alma não, uma vida eventualmente pode ser uma alma, tá bem? Então não custa nada, manda aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, você que está nos assistindo agora. Aliás, a gente quer pedir para vocês seguirem. Se você nos assiste pelo Instagram, não esqueça de seguir as nossas redes sociais oficiais, que é o Força Jovem Universal, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, YouTube e Facebook é Força Jovem Universal. Você pode acessar daqui a pouco, ativa lá o sininho para você receber as notificações. E no Instagram é o Oficial FJU, tá bem? A gente vai agora até a Roraima, lá onde está o pastor Emerson, que nós continuamos com o nosso trabalho de Por Esta Causa Entrar em Campo, ação social da Força Jovem Universal, associada com o Unisocial da Igreja Universal, levando as doações que foram arrecadadas através de vocês, que estão sendo arrecadadas ainda com a participação daqueles atletas que doaram suas camisas, chuteiras, tá bom? Então, vamos acompanhar. Vamos lá ao norte do nosso Brasil agora, em Roraima. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora prontos para sairmos para o bairro 13. Estão aqui todos os integrantes da Força Jovem. Nós vamos sair aqui da Igreja Universal do nosso estado de Roraima, cidade de Boa Vista, e todos estão com a cesta básica em mãos. Para quê? Para ajudar aquelas pessoas que não podem ir ao mercado, que estão necessitadas diante da pandemia que nós vemos aí que destruiu muitas famílias, muitos lares, atingindo também a parte econômica do nosso país. Muitas famílias não têm o que comer e nós, juntamente com todos os integrantes da Força Jovem, arrecadamos alimentos para fazer chegar a todas estas pessoas. Então, você está vendo aí, acompanhando o nosso trabalho, eles estão ainda agora, pode ir, deixar até o carro, por favor, eles estão indo agora, você pode acompanhar eles deixando até o automóvel. Esse é o trabalho da Força Jovem Universal.
Qual o nome do senhor? Luiz. Onde é que é a cozinha de vocês? Lá fora? O senhor cozinha como aqui? Com lenha. Mora quantas pessoas aqui, senhor Luiz? 6 pessoas. 6 pessoas? Não tem o que comer. Você fica ruim, né? Às vezes fica ruim para comer. Sim. Seu Luiz, nós somos da Igreja Universal. A gente conseguiu algumas coisas aqui para o senhor. Muito obrigado por você ajudado. Então tá aqui, ó, o fogão, tá ali o gás, tá ali a cama, ó, e tá aí a geladeira e também a comida para vocês passarem essa semana, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente trouxe o alimento físico, mas a verdade é que a gente precisa também do alimento espiritual. Espírito Santo, nós apresentamos esta família ao Senhor e te agradecemos por cada uma delas, meu Pai, serem ajudadas, cada criança dessa, cada, meu Pai, homem e mulher que moram aqui dentro. Nós, meu Deus, te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de ajudar essas pessoas. Assim nós te entregamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Você chegou na boa hora, né? Graças a Deus. Nosso armário estava meio que vazio, tu viu ontem, né? Mas Deus é assim, Ele sempre Surpreende, né? Surpreende, graças a Deus. O termo depressão está cada vez mais presente nos meios de comunicação, principalmente na internet. De acordo com a pesquisadora da USP, Eunice Nakamura, essa popularização da palavra leva cada vez mais pessoas a se sentirem deprimidas, mesmo sem ter um diagnóstico médico. Mas por que isso acontece? Mesmo que de forma subliminar, milhares de páginas nas redes sociais têm influenciado jovens negativamente com relação ao assunto, disseminando a depressão. O doutor em psiquiatria Elroy Boyers afirma que o tempo de uso da internet está vinculado com as causas da depressão e aponta os algoritmos da programação como principais culpados, visto que quanto mais conteúdos prejudiciais a pessoa consome, mais conteúdos do tipo são propiciados a ela, mantendo e elevando os sintomas da depressão. Mas se os meios de comunicação presentes no dia a dia formam esse ciclo vicioso, como é possível viver sem ser afetado por ele? Descubra hoje, na Live FJ1. Você está assistindo Live FJ1. Pois é, a depressão tem afetado muitos jovens, especialmente agora nessa época de pandemia. E hoje eu estou aqui com o pastor Cadu, que é responsável pelo Projeto Help, que é um projeto dentro da Força Jovem. Ele foi criado com um objetivo, devido ao número de casos de jovens que nós atendemos, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro. Nós vimos exatamente isso, um acréscimo no número de jovens sofrendo com depressão, jovens que têm se cortado, se automutilado, jovens que têm pensado em tirar a própria vida, visando isso, dar uma ajuda mais específica para esses jovens, para a gente poder conseguir descer, né, lá embaixo, o nível deles, ao seu nível, jovem, e usar uma linguagem que possa comunicar com você de uma maneira direta. Então foi criado esse projeto Help, que o pastor Cadu tem coordenado com sucesso. Já faz quanto tempo, pastor Cadu?
O bicho vai para 10 meses, né? 10 meses. 10 meses. Felizmente, graças a Deus, nós temos conseguido ajudar muitos jovens que têm chegado através da plataforma nacional do WhatsApp, através das redes sociais, através das mobilizações que têm sido feitas, inclusive nesse período de pandemia, respeitando todas as normas da OMS, né, em relação ao distanciamento social. Nós decidimos não parar, bispo, até mesmo porque queria até citar uma pesquisa que uma universidade carioca fez, que comprovou que quase que dobrou os casos de suicídio, de depressão, de ansiedade em todo o país. Essa pesquisa foi feita em 23 estados, né, e chegou a essa conclusão. Então, esse jovem tem chegado assim, mas felizmente não tem permanecido assim, tem sido ajudado através de projetos. Então, e quando a gente fala de depressão, assim, quantos anos você tem, Cadu? Eu tenho 3,8, bem conservado. 3,8. Eu tô com 3,7. Aí você pode adicionar mais 10 pontos aí. Então, eu lembro que na minha época era algo muito difícil, raro. Na minha juventude eu nunca ouvi a palavra depressão. Bispo, eu também... Na sexta passada o senhor citou isso e é uma verdade. Por exemplo, se o rapaz sofrer por uma menina, ele sofria calado. Teve inclusive até um fato curioso, um amigo meu de longa data que gostava de uma menina, sofria por ela e anos depois ele me contou. Mas o que é curioso no meio de tudo isso? Eu nunca vi ele baixo astral, quieto no canto. Ele lidou com aquela frustração, é claro, do jeito dele, mas não pensou em morrer, não pensou em tirar a própria vida, tocou o barco. O tempo tem passado e a gente tem visto um acréscimo enorme. Eu não sei se naquela época sofria-se assim, mas não se denominava depressão. Então, por isso que era dor do amor, dor do coração, não sei. Mas hoje nós vemos uma grande quantidade de jovens sofrendo com isso. O que leva a uma depressão? É importante a gente entender o que leva a pessoa à depressão. A depressão, ela normalmente tem um gatilho, né? Alguma coisa que é apertada na vida da pessoa, por alguém ou por ela mesma, e aquilo ali desencadeia a depressão. Por exemplo, uma grande perda na vida. É aquela pessoa que está indo bem, feliz, mas de repente ela perde um ente querido. Perde a mãe, perde o pai, perde um filho, né? Não tem dor maior do que essa, porque quando se perde uma mãe ou um pai, não que não doa, mas é a ordem natural das coisas, né? Mas uma mãe perder um filho, um pai perder um filho, realmente é complicado. Então, é quando se perde um ente querido, se perde um relacionamento por causa de traição, divórcio, é a perda de uma empresa, quando o dono da empresa acaba falindo, quer dizer, tinha um nível de vida aqui em cima e, de repente, é como se o tapete tivesse sido puxado debaixo dos pés dele. Então, isso desencadeia, com certeza, algo dentro da pessoa que, se não houver um sustento espiritual, vai afetá-la de várias formas. É isso que nós temos visto. Normalmente, a depressão é desencadeada por uma perda, algo ruim. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Nós temos visto casos de pessoas que chegam a um patamar de sucesso e isso leva à depressão também. Por exemplo, é aquele atleta, aliás, prepara aquela matériazinha que fala do Lucas, né, do Lucas Paquetá, falando da depressão. É o atleta que fica a vida inteira, a carreira inteira dele, para ganhar título, para ganhar troféu, para ganhar medalha, para ter sucesso, para isso, para aquilo. E quando ele chega lá em cima, ele fala, e agora? Não tem mais nada. Eu já ganhei tudo, já cheguei no topo. Eu não tenho mais para o que lutar. E porque não há uma base sólida espiritual, então aquela pessoa pode entrar em depressão tendo tudo na vida. Como foi o caso, sabe de quem?
de Salomão. Depois eu vou explicar para vocês isso. O caso de Salomão na Bíblia. O homem mais rico que já existiu. Sábio. Mas ele entrou em depressão. Sabia disso? Eu vou explicar para vocês o que o levou à depressão. Mas a gente já volta daqui a pouquinho depois dessa matéria. Presta atenção. Ser aclamado por milhares de torcedores numa grande partida de futebol. Fazer o gol de campeão. Se para os atletas da bola viver esse sonho no Brasil já é uma grande realização, imagine então receber a oportunidade de mostrar o talento nos campos de futebol estrangeiros. Esse é Lucas Paquetá. Hoje ele joga no meio-campo do Milan, na Itália. Mas antes, brilhou aqui no Brasil como o melhor meia no Campeonato Brasileiro em 2018. E nessa mesma época, ganhou diversos troféus, além de fazer parte da lista dos 12 convocados da Seleção Brasileira. Com um currículo desses, logo o jogador chamou a atenção e passou a fazer parte do rol dos privilegiados do mundo da bola. Vendido ao Milan em janeiro de 2019 por 35 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, mais bônus por premiação, Paquetá recebeu boa parte dessa negociação. Mas em um ano na Europa, algo está acontecendo com o atleta. Recentemente, após uma partida de futebol do Milan, da qual ele não jogou, Paquetá passou mal. Foi atendido ainda no estádio e levado ao hospital, onde fez muitos exames. Resultado, um quadro de muita ansiedade e estresse, beirando a depressão. Fama, dinheiro e privilégio que poucos alcançam. O jogador de futebol Lucas Paquetá é mais uma celebridade do mundo que, apesar das conquistas, parece não estar feliz. Você está assistindo Live FJU. Então, nós estamos falando aqui hoje sobre a depressão. Você viu aí, pastor Cadu, rapaz, jogador de futebol, com dinheiro, sucesso, mas sem paz, sem felicidade. O que existe muito no meio dos jovens é que eles focam a vida deles ou em coisas ou em pessoas. Eles mentalizam o seguinte: se eu chegar a determinada posição, se eu conquistar tal coisa, então eu vou ser feliz. E o que acontece é que quando aquele jovem chega naquele patamar, está cheio de conquistas, de repente a vida sentimental está indo legal, economicamente também, mas percebe que aquele vazio está ali. Percebe que tudo que conquistou não preencheu aquele vazio que ele sente. Aí começam as frustrações. Como a própria matéria destacou, ele tem um sucesso que poucos são os que alcançam. Hoje está jogando num grande clube, né? Despontou, mas não está se sentindo feliz. Então, isso prova que o que traz a felicidade interior não são nem coisas, nem pessoas, mas a presença de Deus, que é o que tem faltado para a maioria dos jovens que têm vivido vazio. A gente vai agora lá no Ceará, né? Exatamente. A gente vai falar agora com a Rafaela, lá do Ceará. Não sei se ela está na linha já. Rafaela, tudo bem? Dá para ouvir? Dá sim, senhor bispo. Que bom, que ótimo. Está funcionando aqui, legal. O som, está perfeito. Fala pra gente a sua história. Quantos anos você tem hoje, Rafaela? Desculpa perguntar. Sei que é feio perguntar de mulher, hoje eu tenho você 23 anos. Então, é feio perguntar de mulher, mas você é jovem, não tem problema. Então, você tem 23 anos de idade, né? Está com a gente na Força Jovem há quanto tempo? Há um ano e um pouquinho, bispo. Um ano e pouquinho. E quem era a Rafaela antes? Pelo que eu entendo, estava conversando aqui com o pastor Cadu, você era deprimida, chegou a se automutilar também, não foi? Sim, bispo. Corte profundo. Como é que era a sua vida antes de chegar na Força Jovem e ter a mudança interior? Fala pra gente, por favor. Bispo, a minha vida era um completo caos.
porque eu vivia de corte em corte, eu não tinha estrutura emocional nenhuma para conseguir uma notícia ruim na minha vida que eu corria para me cortar, para me fazer mal. Vivia tentando o meu vazio, com vício, com festa, com relacionamentos, e nada disso me preenchia. Eu tive depressão por mais ou menos 10 anos na minha vida. Desde pequena, bem cedo, eu já comecei com as tentativas de suicídio, tinha os traumas em relação ao abuso sexual, a minha mãe que não me dava o amor que eu precisava, meu pai que tinha me deixado e tinha pedido para minha mãe me abortar logo no útero, né? Então, para mim, é como se o tempo inteiro eu não fosse benquista pelas pessoas, ninguém me queria em canto nenhum. Então, na minha cabeça ficava aquele pensamento que morre porque tua existência só faz mal para as pessoas. E toda vida que eu tinha algum tipo de dor emocional, eu recorria aos cortes por motivos de... Eu sabia que o meu cérebro não poderia processar duas dores ao mesmo tempo. Então, o que eu pensava? Não, eu vou causar dor na minha carne, porque essa dor eu posso lidar. A dor aqui dentro eu não consigo lidar de jeito nenhum. E esse vazio, o vazio era desesperador. Então, eu buscava me preencher em todas as coisas e nada conseguia preencher. Você disse aí do problema familiar, né? O teu pai não te queria, isso? Não queria que você nascesse? Isso. E você foi abusada também? Ele pediu para me abortar. Você foi abusada sexualmente também? Por um conhecido? Sim, alguém senhor. Conhecido? E era primo do meu padrasto. Primo do padrasto. Quer dizer, eu imagino a sua cabeça, né? Criança, o pai não queria, foi abusada por um familiar, alguém que supostamente era para te proteger, né? Para te ajudar. Como é que era o seu relacionamento com a sua mãe nessa época? A minha mãe era alcoólatra. Uhum. E ela, assim, inclusive, ela aceitava dinheiro do primo do meu padrasto quando ele ia para minha casa para beber. E não pode fazer o que quiser com ela, porque ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia o que ele ia fazer, ela dormia na mesma sala que eu e ele. Ela via quando ele ia atrás de mim e ela não fazia. Quer dizer, era um tipo de prostituição, né? Sua mãe te vendia em troca da bebida. Quer dizer, coitada, ela também devia naquela época, não sei hoje, mas está toda desestruturada emocionalmente, né? Quer dizer, já criou você sozinha, um inferno. Quer dizer, olha o que acontece dentro. Você mencionou dos cortes, eu vi umas fotografias ali. Você começou a se cortar com quantos anos? Bispo, foi... A primeira vez que eu me cortei, eu tinha por volta de 13, 14 anos. Foi com caco de vidro. E da onde veio essa ideia? Eu sempre pergunto isso para os jovens, ainda que eu saiba, mas eu sempre pergunto, que é bom esclarecer. De onde que veio essa ideia? Você estava em casa um dia, viu um caco de vidro, começou a se cortar, você aprendeu isso com alguém, viu alguém falou. De onde que veio a ideia de se cortar? Na época eu era bem nova, não tinha acesso à internet, a nada. Então... eu simplesmente passei por um momento muito forte uma surra muito grande que eu tomava do meu padrasto ou da minha mãe. E por ela não me defender, não fazer nada por mim, eu vou sentir dor. Eu não me lembro direito o que me incitou aquilo. Eu só olhei para o caco de vidro e quis me machucar. E aí você começou a fazer aquilo constantemente? Isso. Até com unha do gato, que eu tenho muito bicho, a unha do gato eu usava para me cortar. Meu Deus do céu. E você disse algo interessante. Você disse assim, o meu cérebro não tinha capacidade de processar duas dores ao mesmo tempo, né? Exato. Que é justamente o que move a automutilação. Às vezes as pessoas não entendem, os pais não entendem os filhos, o amigo não entende a amiga. Né? Você tem amigos assim, você não consegue entender. Você fala assim, isso é besteira, isso é frescura, como é que pode, essa pessoa é maluca. Não é isso. O que acontece é que, quando a pessoa está se cortando, então a atenção do cérebro vai para aquela dor que ela sente na hora. Então, na hora, ela vai esquecer completamente da dor interior, ela esquece de qualquer problema. Aquele exemplo que eu
eu já dei para vocês, canso de dar e vou continuar dando sempre. Uma vez eu fui entrar no banheiro, eu estava com uma dor no joelho, acho que tinha jogado bola, alguma coisa assim, e eu fui entrar no chuveiro e eu dei uma topada, Cadu, como é que fala? No box lá de banho. Eu dei uma topada e abri o dedo, aí começou a sangrar, não muito, mas sangrou um pouco. Eu lembro que na hora, a dor do joelho sumiu, você não sente mais nada. Quer dizer, aí a primeira coisa que a gente faz, quem já jogou bola sabe como é que é, né? Você dá a topada, você põe o outro pé em cima para parar o sangue, para parar a dor ali. Quem já jogou bola no paralelepípedo sabe. Então, aí, aqui, ó, por favor, bota aqui para mim. Isso. Aí o que aconteceu? Eu, na hora, deixei de sentir a dor no joelho e foquei na dor do dedo. Só que depois que a dor do dedo passou, então eu continuei sentindo a dor no joelho. Quer dizer, ela não foi embora. O joelho não foi curado na hora da topada. Se fosse assim, a gente saberia como resolver os problemas. O que aconteceu foi que eu parei de focar numa dor e comecei a dar atenção à outra. É assim que funciona. Eu imagino que era isso que você sentia, Rafaela. Que você se cortava e na hora a dor do abuso, a dor da rejeição, todos os pensamentos você colocava numa caixinha de lado, né? Não resolvia, mas colocava numa caixinha de lado e deixava ali por um tempo, né? Exatamente. Depois da mutilação, vinha sempre acompanhada com muito choro, e no meio daquela revolta, daquele impulso, cortava e depois meio que anestesiava tudo. Você se cortava onde? Só no braço? Deitava, dormia. Desculpa. No braço, nas pernas, perto da virilha, em todo canto, porque teve uma época depois dos abusos que eu fiquei me sentindo meio que suja, então eu tinha que me machucar em determinadas regiões. Uhum. E você escondia esses cortes ou não? Sim, senhor. E sua mãe não sabia disso? Ninguém próximo sabia disso? Da primeira vez ela viu. Aí depois, quando foi mais recorrente, ela chegou na casa da minha avó e mostrou. Mas ela não queria mostrar para minha avó. Ela queria, mostrar para minha avó que a vilã da situação era eu, que eu era louca, enfim. Uhum. Quer dizer, no fundo ela sabia que era responsável por aquilo ali também, né? Mas era mais fácil... não, a minha filha tem esse problema, ela é louca, para que ela não pensasse naquilo que ela te causou, né? Conscientemente ou inconscientemente. Exatamente. Com as atitudes dela. E você chegou a buscar ajuda em algum lugar com relação a isso? Professores, conversava com alguém, com amigos? Ou você se trancava e não falava com ninguém? Inicialmente eu me trancava, as pessoas quando vinham tentavam me ajudar, né? E depois quando eu vim morar na casa da minha avó, com 17 anos, aí continuou, os cortes foram ficando cada vez mais graves, mais fundo, a chegar ao ponto de eu ter que fazer ponto, ser suturada, desmaiar. Então a gente procurou ajuda psicológica. E eu também tinha problema com transtorno alimentar. Aí eu tinha que tomar remédio para dormir, para acordar, para não chorar, para não me desesperar, para ansiedade, né? Até remédio para não ter compulsão alimentar e comer demais a madrugada inteira e passar o dia dormindo, eu tinha que tomar. Você chegou a pensar em tirar a própria vida? Muitas vezes tentei, bispo. Desde pequena eu tentava, com enforcamento, rédio, tudo que imaginar eu tentava. E depois, quando eu me batizei nas águas, eu ficava pensando com meus amigos, por que eu nunca consegui me matar? Mesmo sem eu ter nunca entregado para Deus verdadeiramente, por que eu não conseguia, de fato e de verdade, consumar o ato? Quer dizer, e você tentou quantas vezes? Pensou várias vezes, tentou quantas vezes? Ah, bispo, eu perdi as contas, na verdade. Mas que cheguei às vias, de fato, assim, de alguém ver, foram as 2 vezes do enforcamento. E às vezes que como eu tenho curso de enfermagem, eu pegava acesso nas minhas veias, deixava sangrando esplenicamente, depois cortava bastante e deitava, dormia. Me injetava tranquilizante, me esperando não acordar mais. Meu Deus do céu. Terrível. Olha só, e você só tem 23 anos. Você é uma jovem, sim, 23 anos, e já sofreu isso tudo. Você conhece jovens assim, Rafaela, que passaram por isso também?
passam por isso? Hoje em dia, bispo, com o trabalho do HELP, eu procuro ajudar, né, as pessoas que passam por isso também. E conheço pessoas que têm depressão, que têm relacionamentos destruídos, que consecutivamente também têm a depressão, e até pessoas que se cortam. E eu procuro ajudar essas pessoas, ao trabalho do HELP, estar sempre acompanhando e mostrando meu testemunho, né? Porque se Deus me tirou de onde eu estava, com certeza é para usar, para a glória dele ser resplandecida na minha vida. E eu vou querer saber daqui a pouquinho como que Deus mudou a sua vida. Porque do jeito que você fala hoje, parece que não teve nada disso. Né? Da maneira que você está falando, com a segurança, sem nenhum problema, parece que você não passou por nada disso. Que às vezes é o que as pessoas não entendem. Elas assistem histórias como essa e elas falam assim, não é possível, não é possível, olha como essa pessoa está. Olha só, ela fala como se isso aí não foi nada. Não que não tenha sido nada, mas é que você conseguiu vencer. Isso não é um problema para você mais. Não é verdade? Eu quero que você aguenta aí só um pouquinho, aguenta só um pouquinho, que eu já vou voltar com você, eu quero que você fale como que você mudou a sua história, tá bem? Prepara aquela fotografia que eu mandei para mim, por favor, daquela estátua, tem como colocar aí? Coloca em tela cheia pra gente, olha só. Isso aí, pessoal, é o que reflete a imagem de muitas pessoas hoje, inclusive muitos jovens. Veja, por exemplo, o caso do jogador Lucas Paquetá, né? Falando da depressão e tantos outros. Hoje eu li uma matéria que fala sobre um nadador recordista olímpico, Michael Phelps, que ganhou várias medalhas. Deixa a imagem, né? Divide a tela, não dá para dividir não, né? Divide comigo aí, por favor. Mas não derruba a Rafaela, não. Deixa a Rafaela aí. Então, e ele falando sobre isso. Nadador, ganhou várias medalhas, ouro olímpico, e falando sobre essa pandemia, como que tem afetado ele, que ele não aguenta mais, quer dizer, aqueles sintomas de depressão. Essa escultura foi feita por um escultor lá em Geneva, acho que é Albert George o nome do cara. Não sei de onde que ele é. E ela retrata o quê? Alguns dizem que é o homem sem Deus, né? Mas o que ela retrata é exatamente o vazio da alma. Você vê ali um corpo, bota em tela cheia, por favor. Como se tivesse o corpo da escultura, o corpo da pessoa, mas no meio tem um buraco. É um buraco. E você sabe que a palavra depressão, ela também é usada para falar de buracos na faixa, na terra. Por exemplo, você vê lá, nos Estados Unidos é famoso o Grand Canyon, né? Que são buracos que tem lá. Aquilo são chamados também de depressões. Depressões na terra. Quer dizer, é um buraco que se encontra na terra. Você está andando, de repente vem aquele buraco enorme. Aquilo também, geologicamente chamando, chama-se depressão. São depressões na face da terra. Então a gente pode entender que a depressão é esse buraco aí. Esse vazio que as pessoas têm dentro e elas tentam ocupar esse buraco com alguma coisa. Né? E o desespero delas acontece quando elas tentam de tudo que elas imaginavam que fosse necessário ou queria preencher esse vazio e se frustram quando não conseguem, que é o caso desse jogador. Ele imaginou certamente que tendo fama ou tendo sucesso na carreira dele, que esse buraco na alma, que esse vazio na alma seria preenchido. E quando isso não acontece, aí a pessoa começa a alimentar o pensamento de que não vale mais a pena viver. Porque ela tentou tudo que ela entendia que seria necessário para preencher o vazio e aquilo foi em vão. Uhum. Então, bispo, é exatamente por isso que nós estamos aqui, para dizer para esse jovem que está nos acompanhando e que diante de tantas dores, de tantas frustrações, de tantas tentativas sem sucesso de preencher esse vazio, que ele não é um caso perdido,
E o testemunho da Rafaela, como o senhor acabou de colocar, é a prova viva de que há solução para preencher esse vazio. Depende apenas desse E ela vai jovem. falar para a gente agora o que aconteceu. Porque eu fico imaginando, olha o buraco que ela tinha dentro dela. O pai não a queria, a mãe não ligava, coitada, cheia de problemas também. A mãe, com problema de alcoolismo, a mãe não ligava para ela, não tinha ninguém. Então havia esse buraco dentro da alma dela. É um buraco, uma depressão, que ela tentava completar com outras coisas. Aí vinha o corte, ela falou, Rafaela, você está aí ainda? Está com a gente? Tô sim. Você falou que passava a noite fumando. Você chegou a usar drogas ou só cigarro? Não, bispo, fumando não. Era no meio dos vícios em festa mesmo. Com No meio dos vícios. bebida, Aham. prostituição, tudo que é ruim. Chegou a usar alguma droga ou não? Graças a Deus não, bispo. Agora, eu imagino que você tentando preencher esse buraco aí, essa depressão, você devia estar com rapazes, querer chamar a atenção deles para alguém te dar atenção, para alguém mostrar que gostava de você, cuidava de você. Eu imagino que isso deve ter acontecido, né? Sim, senhor, com certeza, bispo. Como eu tinha medo devido aos traumas em relação a homem, eu queria atrair as pessoas, eu gostava de atrair os homens para mim, mas quando a pessoa chegava em mim, eu me retraía. Uhum. Isso no começo, mas depois eu comecei a mesmo com influência de amizades, de bebida. Já teve vezes que, do nada, eu não sabia nem onde era que eu estava dentro do carro com um homem, indo para um canto que eu não sabia nem onde era. Olha só. Perigo, né? E como é que você chegou na Força Jovem Universal, Rafael? Bom, bispo, aqui da FJU Tabapuá, inicialmente, eles viram quando eu postava os meus cortes no Instagram e começaram, depois eu fui saber que começaram a orar por mim, né? E me chamaram para ir para o Coral Voz de Ouro, que é aqui o Coral do Estado. E a partir daí eu comecei a ir, porque eu gosto muito de cantar e a participar das coisas, mas não me converti ainda. Só que como eu via a paz que aquelas pessoas tinham, elas falavam tanto de um Deus, de um preenchimento de um vazio, que eu ficava tipo, o que é isso? Eu quero conhecer isso aí também. Mas eu lembro que nessa época aconteceu um problema dentro da minha casa em que a minha tia disse que ia me internar, porque não dava mais para ficar me costurando, eu me cortando, sangrando no meio da casa, porque estava fazendo mal para minha avó, que é uma pessoa que é idosa, que mora comigo e que tinha que estar aguentando o tempo inteiro ver a neta sangrando pelo meio da casa, né? E foi quando eu decidi, de uma vez por todas, tirar a minha vida, planejei tudo. E me chamaram para uma estadual, aqui na Catedral, e eu disse, não, hoje eu vou dar a última chance. Vou por ir, porque eu quero estar com as pessoas, e depois eu vou terminar com a minha vida. Então, você foi alcançada porque alguém viu postagens suas na internet com relação à depressão, à automutilação, né? Sim, senhor. Olha que legal o trabalho do Help. Olha como é que a gente tem que estar atento, né? Porque eu tenho certeza que essas postagens suas era como um grito de socorro, né? Você estava, ainda que inconscientemente, é um grito de socorro. A pessoa fica falando, hoje eu estou me cortando, hoje eu vou fazer isso. No fundo, o que a pessoa quer é alguém para estender a mão e ajudar, né? Importante, pastor Cadu, orientar o pessoal do Help para ficar atento a isso, né? Às vezes a gente vê as pessoas, e, aliás, o lema do Help é esse: não te julgo, te ajudo. Esse é o lema. Porque às vezes você vê a pessoa lá se cortando, você fica julgando. Ela é assim, ela é assada, essa menina não quer nada com Deus, essa pessoa aí vive a vida louca, se ela quisesse ajuda, ela buscava, tal. Isso é julgar, né? Só que a gente não julga. O nosso lema não é julgar, o nosso lema é ajudar. Exatamente porque, bispo, os voluntários do Help já tiveram no lugar desse jovem. E eles sabem exatamente o que é ser julgado, o que é não ser compreendido e o que é buscar ajuda nas pessoas, porque muitas das vezes, bispo, o jovem até busca ajuda. E ao invés de receber uma mão estendida, recebe o julgamento. E por isso que os jovens têm sentido a vontade de chegar até o Projeto Help através da FJU, exatamente porque eles não se sentem julgados.
eles se sentem à vontade de conversar com alguém que passou pelo que aquele jovem está passando naquele momento, venceu e vai poder mostrar a ele o caminho da superação também. É bom, deixa aí o GC do Help. Pode deixar enquanto a gente estiver conversando. Deve ter o número do Help aí do WhatsApp. Se você está me acompanhando agora, nos acompanhando, e você está passando por isso, seja jovem, adulto, pode ser avô, avó, não tem problema não. Se você está passando por isso, olha, eu sofro com depressão, eu tenho me cortado, automutilado, eu tenho pensado em tirar a minha própria vida, eu já não aguento mais viver desse jeito. Se você está passando por isso, você tem duas opções. Continuar vivendo esse sofrimento ou buscar ajuda. O que você tem a perder em buscar ajuda? Como é o caso da Rafaela. Alguém entrou em contato com ela, ela aceitou, chegou e ela vai falar para vocês o que aconteceu. Então, se você quiser, você pode entrar em contato agora, através desse número. É o nosso número do WhatsApp, do atendimento Help. Alguém vai responder a sua mensagem. Você pode não precisa se identificar, pode fazer isso anonimamente, não tem problema nenhum. O que nós queremos é te ajudar. E o nosso objetivo vai ser colocar você em contato com alguém. Aí onde você está, na área onde você mora, no estado, no país que você está, nós vamos com certeza conseguir alguém que já passou por isso, que conseguiu vencer isso, para entrar em contato com você, te ajudar, não dando tapinha nas costas, não é nada disso não, mas é com a palavra de fé, para te levantar. Porque se eles venceram, se a Rafaela venceu, por que você não vai vencer? Não é verdade? Então você chegou na Força Jovem, Rafaela, através das postagens que você colocou, te chamaram, te interessou a música, né? Você deve cantar bem, canta bem? Espero que sim, bispo. E aí, o que te chamou a atenção depois, então? E como é que você mudou? Porque hoje você parece, eu imagino, eu estou vendo aqui, parece uma pessoa totalmente livre disso. Você não tem mais depressão, não quer mais se matar, não se corta mais. Então, como que a Força Jovem, como é que o trabalho feito te ajudou? Bom, bispo, depois dessa estadual eu me batizei nas águas e dali para frente eu decidi entregar minha vida 100%. Porque a promessa foi que se eu desse o meu tudo para Deus, Ele daria o tudo dele para mim. E foi isso que aconteceu. Tive numa vigília meu encontro com Deus e dali para frente começou a minha mudança de verdade. Eu cheguei a um ponto que eu procurava a tristeza, o vazio dentro de mim e eu ficava, vale, o que está acontecendo, mas vamos seguir. E aí chegou uma fogueira santa de Israel e teve uma vigília que o bispo falou sobre mágoas, sobre entrega. E eu não sabia mais o que eu precisava sacrificar, né? Mas foi aí que o real significado do sacrifício, quando eu... Cortou aqui. Pode falar, a gente está ouvindo. Alô? A gente está ouvindo. Ok. Foi quando eu entendi o real significado do sacrifício. E o bispo, quando falou, foi o bispo Sérgio, ele foi em cima do que eu tinha guardado dentro de mim, que era a mágoa pela minha própria mãe, né? Eu me apegava àquilo como se eu tivesse direito de estar sentindo aquilo dali. O que é isso, meu Deus? O Senhor está pedindo uma coisa que eu tenho o direito de sentir, mas eu não... No momento eu vi que ia doer, mas eu entreguei, porque... eu queria o tudo de Deus, eu queria nunca mais voltar para aquele buraco de onde Ele me tirou. Então eu entreguei a mágoa e a minha vida inteira naquele altar. E foi quando Deus me honrou e me batizou com o seu Espírito. E desde então, bispo, é uma mudança completa de vida. Quem me vê hoje parece que nem me conhece mais. É outra criatura totalmente diferente. Dá para ver essa mudança completa. E como é que está você com a sua mãe? Você perdoou a sua mãe? Como é que ela está? Perdoei, sim, senhor, bispo. Ela não mora perto de mim, né? Mas sempre que possível eu fico pedindo informações dela, querendo saber da saúde dela e oro muito pela vida dela. No começo foi assim, como se eu estivesse arrancando um pedaço de mim, mas hoje eu só consigo pensar no bem para a vida dela. Não consigo mais ver ela como apenas a pessoa que merecia ser trucidada porque me machucou. E ela também foi vítima, né, Rafael? É isso que você tem que entender. Exatamente. A mesma força maligna que atuava em você, também atuava nela. Porque ela nunca foi feliz. Né?
Então, o mal que ela fazia não era intencionalmente, duvido. Quando ela liberava você para ser usada por um ente querido em troca de bebida, não é porque ela queria o seu mal. É porque ela estava tão mal, que essas forças malignas a influenciavam de tal forma que ela não conseguia enxergar. Então, a sua mãe não foi uma pessoa culpada pelo seu sofrimento. Ela foi mais uma vítima da ação do mal. E, claro, ela estando nessa situação, isso acarretou você também estar nessa situação. Se você não tivesse mudado e amanhã casado e tivesse filhos, seria a mesma coisa. Quer dizer, vai passando de um para o outro, né? Porque como é que você ia gerar filhos? Como é que você ia criar os seus filhos deprimida, oprimida, se cortando? Não tem como. Então, é por isso que é importante perdoar. Que as pessoas não conseguem entender, né? Como é que eu posso perdoar alguém que me fez tão mal? Como é que eu vou perdoar um homem que me abusou? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que me traiu? Como é que eu vou perdoar isso? Primeiro que quem não perdoa é ele que sente a dor, né? Quem guarda a mágoa é quem sente a dor. Segundo, que quando você entende o que está por detrás do sofrimento, perdoar se torna muito mais fácil. Porque você entende que aquela pessoa que te fez mal também foi usada pelo mal. Ela foi vítima do mal. É claro que existem pessoas sem escrúpulos, que fazem coisas terríveis, mas ainda assim são influenciadas pelo mal. Não é verdade? Tenho certeza que hoje, quando a sua mãe te vê, ela deve te admirar hoje, te ver feliz. Quer dizer, apesar de ela ter falhado, né, na sua educação, no jeito de te tratar, com certeza ela deve estar feliz de ver você assim hoje, sorrindo e feliz. Não é isso, Rafael? Assim espero, bispo, e também espero que a vida dela consiga ser alcançada assim como a minha, e a dos meus irmãos também, que vivem com ela, né? Vai ser. E para isso é o seu testemunho. Mais importante do que as suas palavras para ela ou para eles é o seu jeito de viver, esse sorriso que você tem agora, essa mudança, porque isso aí é algo que não tem como esconder. Não tem como eles olharem para você. Eu não te conheci no passado, mas aqueles que te conheceram no passado, não tem como eles olharem para você hoje e não ver uma mudança. Não é verdade? Então, eventualmente, com certeza, quando estiverem lá no fundo do poço mesmo, lá no fundo, para quem que eles vão correr? Vão correr para você. Rafael, como é que você mudou de vida? O que aconteceu com você? Como é que você se tornou uma pessoa assim? Aí a oportunidade que você tem de ajudar essas pessoas. Tá bem, Rafaela? Um grande abraço para você. Só para finalizar, o que você tem para dizer para a galera da Força Jovem, ou para as pessoas que estão, jovens que estão sofrendo assim como você sofreu no passado? Eu tenho a dizer para essas pessoas que se a vida de vocês está arrasada, se está tá um vazio aqui dentro, só Deus pode preencher esse vazio. E se você se entrega 100% para Ele, não tem como Ele não dar o 100% dele para você. Assim como Ele fez comigo, e eu dei a última chance da minha vida, se você der a da sua também, com certeza, Deus vai fazer valer a pena. Tá bom, Rafael. Um grande abraço para você e para a galera aí do Ceará, tá bom? Força Jovem do Ceará. Um abraço. Fica com Deus, tá? A gente já volta daqui a pouquinho. Alguém? E até que ponto essa influência é boa ou ruim em nossas vidas? Vem saber como colocar o R na hora certa, nesse final de semana no nosso Encontro Jovem, através das nossas redes sociais ou presencialmente na Universal mais próxima de você. Você está assistindo Live FJU. Nesse sábado agora, nós vamos ter o Encontro Jovem. Pode pegar alguém o R ali para mim, por favor? Pega. O Bispo Roberto vai trazer aqui para a gente. Amanhã a gente vai ter um encontro, isso, um encontro onde nós vamos falar sobre isso daqui. A letra R, acho que aparece ao contrário, né? Mas a letra R é a hora dela ser colocada. É muito importante. O tema amanhã vai ser colocando o R na hora certa.
Isso aqui, ó. Essa letrinha aqui. Tão simples que nós temos que colocar na hora certa. Tem um momento errado de colocar o R, tem um momento certo de colocar o R. Bicho, tá falando de quê? Que loucura é essa? Vocês estão loucos? Não, a gente não tá louco, não. Eu vou explicar para vocês isso aqui e a gente vai falar muito sobre as influências amanhã no nosso Encontro Jovem semanal. Vai ser sábado às 16h30. Todos que podem estar conosco aqui presencialmente, nós vamos estar aqui no Brás, juntos e misturados. É só você chegar aqui do lado do Templo de Salomão, perguntar a todo mundo sabe, aqui onde nós temos o nosso Encontro Jovem com uma galera legal, seguindo todas as recomendações, né, médicas com relação à pandemia. Todo mundo tem que vir de máscara. Se você está na zona de risco, tem sintomas, então você não pode vir. Você pode acompanhar a gente através das redes sociais. Mas se você pode vir, então não tem problema. A gente vai ter o distanciamento, né? As pessoas sentam, os jovens sentam distanciados um do outro, todo mundo usando máscara, e você vai aprender muito. A gente vai falar sobre esse tema, colocando o R na hora certa. E a gente vai estar falando sobre a influência. Como que o jovem é influenciado hoje, como que você pode mudar isso, porque disso vai depender todo o seu futuro. Tá bom? E você já sabe, todos os sábados nós estamos juntos, aqui todos os dias na nossa live. E para terminar, eu gostaria de ler esse versículo que eu prometi que iria ler, que fala sobre Salomão. Porque no caso da Rafaela e da... esqueci o nome dela, Tocantins. Da Vitória. Da Vitória. Você viu que elas entraram em depressão, não é verdade? Deprimidas, se automutilando, pensando em se matar, por causa dos problemas que elas viveram. Agora, olha só que interessante. Olha só o que Salomão diz aqui. Eclesiastes, capítulo... deixa eu ver aqui. Capítulo 2, do versículo 4. Olha só, ele diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo, olha só, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então, olha só, não vou ler tudo de novo, mas aqui a gente vê Salomão falando: eu, minha, meu, para mim, fiz isso, fiz aquilo, ouro, prata, servo, dinheiro, bens, tudo. Conseguiu tudo. Aí ele diz assim, versículo 11: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha só. Então, um homem que conseguiu tudo que você pode desejar na vida. Tudo. Mais rico, mais sábio do que qualquer um. Mas ele disse que olhou para tudo aquilo e viu que era vaidade e aflição de espírito. Quer dizer, aflição de espírito. O que é a aflição do espírito, hein? É a própria depressão.
Então aqui a gente vê Salomão conseguindo tudo e ainda assim deprimido. Olhava, aquilo ali não lhe dava mais alegria. Então veja que a depressão vem tanto através de perdas, quando você não tem algo, você perde algo, mas também você pode ter tudo no mundo e ainda assim ser uma pessoa como aquela imagem. Tem como colocar aquela imagem de novo? Aquela imagem do homem sem Deus, vazio por dentro. Então, muito cuidado para que você não corra atrás de fama, de sucesso, de dinheiro, porque nós temos vários casos de cantores, cantoras, atores, atrizes, gente famosa, esportistas, que tem dinheiro, tem bens, tem sucesso, tem fama, melhores mulheres do mundo, as mulheres mais bonitas, homens mais bonitos do mundo, tem tudo que o dinheiro pode dar. Mas ainda assim são deprimidos e infelizes. Por quê? Porque não possuem a presença de Deus, que é o que completa aquele buraco ali. Esse buraco aí só é completado, só é preenchido com a presença de Deus, que é o nosso objetivo. Quando nós falamos da Força Jovem, quando nós convidamos você para estar conosco, com a galera legal, quando a gente chama você para uma roda de conversa, para participar das atividades, dos projetos, nós temos vários projetos na Força Jovem, quando a gente fala disso, é para que você venha e tenha esse vazio preenchido. Não por nós, mas pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Que, aliás, é algo que vai acontecer nesse domingo, em todas as igrejas universal. Hoje, sexta-feira, nós lutamos contra o mal. Aliás, se você tem depressão, tem sofrido, não espera não, procura uma universal hoje. Daqui a pouquinho, ó, às 20 horas, eu vou correr aqui para o Templo de Salomão, vou lá para o Templo de Salomão, vou participar da reunião aqui na Avenida Celso Garcia 605 no Brás. Se você mora aqui perto, pode vir, esteja conosco. Se não, procura uma universal mais próxima de você. Ou se você não pode, assiste através dos canais oficiais da Igreja Universal. Hoje. Mas domingo, nós teremos o grande dia de Pentecostes. Olha só que legal. Nós vamos entrar em contato com um dos bispos que nós temos lá em Israel e ele vai estar ministrando a descida do Espírito Santo. Você não pode perder. 7 horas da manhã, 9h30 e 18 horas aqui no Templo de Salomão, tá bem? E amanhã eu vou falar mais com vocês sobre o nosso propósito da fonte de Gideão. Nós vamos levar o seu ouvido, não esquece, hein? Tem aquela imagenzinha? A gente vai levar o seu ouvido lá nesse local, na fonte de Gideão, para você que tem um pacto com Deus, você que tem uma aliança com Deus, você que vai fazer a prova que Ele está te pedindo, lembra disso? Não sei se tem como a gente deixar e terminar com uma história de sucesso de um jovem que está vencendo na pandemia. Já prepara aí pra gente, por favor, porque é isso que nós vamos fazer. Amanhã eu vou falar mais sobre isso com vocês na nossa live especial no Encontro Jovem, às 16h30, porque dessa pandemia muitos vão sair quebrados, mas outros vão sair arrebentando. E a galera da Força Jovem tem que arrebentar, né? Tem que arrebentar com certeza, até mesmo porque aprendeu a fé inteligente, a fé para mudar a sua história, como os Gideão e os 300 fizeram. Aquela situação caótica, através da fé, eles venceram e foram livres da escravidão. É isso aí, galera. Então a gente vai ficando por aqui. E não esqueça, nesse sábado, é isso aqui, ó. Colocando, pode deixar ali, pode deixar fechado, pode deixar. Colocando o R, é isso aqui, ó, na hora certa. Eu vou te ensinar, você vai sair do nosso encontro sabendo exatamente como usar essa letrinha aqui tão especial. Aliás, estava pensando aqui, a letra da revolta também, né? Letra R é a letra da revolta. E vermelho, então, vai arrebentar. Valeu, Cadu. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Fica com Deus.